Uma palavra que anda cada vez mais popular para quem joga videogame é crunch. Crunch, dentro da indústria de jogos, é a prática de fazer os funcionários trabalharem de forma excessiva com horas extras obrigatórias. Em um primeiro momento, parece basicamente mais um caso de exploração trabalhista onde as empresas responsáveis deveriam ser denunciadas e isso poderia ser resolvido caso a caso. Mas as coisas não são tão simples nessa indústria multibilionária. Quem são os profissionais por trás dos jogos? Uma série de programadores, modeladores e designers participam de forma completamente ativa no desenvolvimento de um jogo. E esses profissionais geralmente permanecem anônimos em meio a esse oceano de pessoas envolvidas nesses projetos. Inclusive é recente a questão de incluir um rosto ou nome no desenvolvimento de um jogo como marketing. Na verdade, a Sony tem investido nessa ideia com seus grandes estúdios nos últimos anos. Tanto Neil Druckmann quanto Cory Barlog, diretores de The Last of Us Part 2 e God of War, respectivamente, se tornaram uma espécie de marca de confiança para os consumidores dessas franquias e da própria Sony, para falar a verdade. Creio que o desenvolvimento de Uncharted 4 exemplifique bem como todas essas questões de crunch funcionam. A empresa responsável, chamada Naughty Dog, esteve envolvida em diversos escândalos envolvendo crunch nos últimos anos. Mas vou me ater ao caso do Uncharted 4 que está no livro Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier, livro que relata a experiência de alguns desenvolvedores que passaram por períodos de crunch dentro de grandes jogos na indústria. Uncharted 4 foi o jogo propaganda do PlayStation 4, mas seu desenvolvimento no início foi uma bagunça e o prazo foi ficando cada vez menor. Inclusive, esse jogo foi adiado 3 vezes. E sobre a prática de crunch, especificamente no desenvolvimento de Uncharted 4, é citado no livro. Alguns argumentam que a prática de horas extras extensas, o crunch, representa falta de liderança e gerenciamento de projetos, que para os funcionários passarem meses trabalhando 14 horas por dia, normalmente sem dinheiro extra, é inconsequente. Outros se perguntam como os jogos poderiam ser feitos sem ela. É um sistema desumano, isso é bem claro. Foi relatado, por exemplo, por meio de notícias que funcionários da Rockstar Games tiveram problemas de saúde por conta de cargas de trabalho de mais de 100 horas semanais no desenvolvimento de Red Dead Redemption 2 e outros jogos da empresa. Mas voltando ao caso da Naughty Dog, 14 horas de trabalho sem receber dinheiro extra é bastante desumano. Mas fica a dúvida, por que os desenvolvedores se submetem a isso? Claro que não existe uma ameaça direta de perda de emprego, mas é bom pensar que esses jogos são feitos como grandes projetos. E esses projetos possuem diversas etapas de criação. Conceito, planejamento, história, roteiro, etc. E grande parte do desenvolvimento fica nessa fase. Inclusive, veja uma foto da comparação do roteiro de GTA 3 e GTA 4. O de GTA 4 é enorme e teve um bom tempo de concepção. E lembrando ainda que GTA 4 é um jogo de 12 anos atrás, e Red Dead Redemption 2, por exemplo, tem uma quantidade de diálogos exponencialmente superior ao GTA 4. Mas pensa que nesse período de escrita do roteiro, grande parte da equipe de desenvolvimento é desnecessária. Então depois de um grande projeto, alguns desenvolvedores podem ser dispensados pelas empresas, pois eles são necessários apenas em etapas específicas do desenvolvimento de um jogo. Ou seja, todos querem manter o emprego e continuar na empresa. Portanto, eles acabam se sacrificando mais tempo para serem lembrados positivamente nos momentos de cortes de funcionário. Enfim, o crunch é claramente ruim para a vida dos desenvolvedores, mas na citação do livro que eu utilizei anteriormente, tem uma parte no final muito curiosa, que diz: outros se perguntam como os jogos poderiam ser feitos sem ela, sem a prática do crunch no caso. O Neil Druckmann, diretor do The Last of Us Part 2 e do próprio Uncharted 4, disse, segundo o livro Sangue, Suor e Pixels, para resolver o crunch, provavelmente o melhor que pode dizer é: não tente fazer o jogo do ano. Ou seja, é dito que jogos AAA, os maiores da indústria, que requerem grandes investimentos e possivelmente podem receber o título de melhor do ano, precisam do crunch para existir. Esse é um assunto muito discutível, pois mais tempo de desenvolvimento, equipes maiores e melhor preparadas poderiam ser colocadas para que o trabalho se tornasse menos exaustivo e destrutivo. A impressão que passa é que a empresa está tentando gastar pouco com uma equipe inexperiente, esperando que façam o mesmo trabalho de pessoas mais experientes na área. Um ex-funcionário da Naughty Dog, chamado Jonathan Cooper, disse no terceiro e último adiamento de The Last of Us Part 2: "Não me levem a mal, estes jovens são na sua maioria espetaculares, e os melhores eram fantásticos. No entanto,
Quando a quantidade de aprendizes e mestres está desequilibrada, as coisas podem levar muito mais tempo e passam mais tempo treinando do que trabalhando. Em último caso, os jogos lineares da Naughty Dog têm uma fórmula e testam aquilo exaustivamente. Apesar de talentosos, o seu sucesso é devido, em grande parte, ao dinheiro da Sony que financia adiamentos e não apenas no talento. Uma equipe mais experiente teria lançado The Last of Us 2 um ano atrás. Ou seja, grande parte do problema do crunch gerado na Naughty Dog advém de uma tentativa de economizar com mão de obra barata e inexperiente. Cito que o tempo de desenvolvimento poderia ser estendido também. Entendo que para uma empresa isso é de fato problemático, por conta de investimento, competição de mercado, etc. Porém, esses jogos da Sony, como Uncharted 4 e The Last of Us, têm um agravante na questão de serem não jogos feitos somente para vender como produto, mas são feitos também para vender aparelhos PlayStation, já que são exclusivos da marca. E na verdade, são verdadeiras obras de arte mesmo esses jogos, eles cumprem bem esse papel. E a Sony tem o cronograma de publicar em média 2 grandes exclusivos ao ano, e existe um planejamento por parte deles para que isso aconteça. Creio que tal fato agrave a situação dos seus estúdios nesse ponto. Podemos ver pelos inúmeros denúncias de crunch em The Last of Us 2 que precisava de qualquer forma ser lançado no início de 2020, pois o PlayStation 5 vai ser lançado agora em novembro, e além do exclusivo servir como marketing para a marca PlayStation no geral, não podia ter sua data invadindo o lançamento de outro console. Outro ponto que demonstra o agravamento desses prazos no estúdio da Sony é o caso do jogo Ghost of Tsushima. Boa história, divertido, ótima jogabilidade e uma das melhores direções de arte já vistas em um jogo. Porém, o game claramente foi lançado não tendo sido finalizado. São problemas gritantes por todo o jogo, como o detalhe da água que não tem reação contra o corpo do personagem. Ela parece uma luz azul imóvel que o personagem entra. Esse jogo precisava de mais 1 ou 2 anos de desenvolvimento, provavelmente, para ser devidamente polido. Mas de qualquer forma, não é possível dizer que contratar melhores profissionais e estender um pouco os prazos resolveria o problema do crunch. O nível de produção desses jogos é de fato impressionante. E o nível de qualidade visual, sonora, etc. é algo que exige grande tempo de trabalho nos pequenos detalhes. Bruce Straley, um dos diretores de Uncharted 4, disse que os detalhes desses jogos nunca seriam terminados. Eles podiam trabalhar eternamente nesses projetos. Inclusive, para encerrar a discussão, ele cita a frase do Leonardo da Vinci: a arte nunca é finalizada, apenas abandonada. No fim, fica o questionamento: vale a pena tanto sofrimento por esses produtos artísticos? A discussão é complexa, mas pensando, por exemplo, a nível global, os desenvolvedores são mais alguns na cadeia de trabalhadores submetidos a trabalhos exploratórios em nosso mundo. Talvez afirmar que não vale a pena nos impediria de consumir absolutamente qualquer produto no mundo. Mas, novamente, fica a dúvida. O crunch é uma prática terrível e uma indústria que de fato vem criando algumas das histórias mais emocionantes dos últimos anos. É interessante, pelo menos, que os jogadores e as pessoas tenham consciência e tentem exigir que isso seja minimizado o máximo possível pelas empresas de jogos. Se o crunch é necessário ou não para a criação de jogos, não podemos confirmar, pelo menos nesse momento. Mas eu imagino que isso jamais vai deixar de incomodar as pessoas que se preocupam com os criadores de obras tão bonitas e impressionantes, como o próprio The Last of Us Part 2 e Red Dead Redemption 2. Meu nome é John Holland. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí. Comenta o que você acha desse assunto de crunch, o que você acha se é necessário ou não. E é isso, pessoal. Valeu.